que eu gostaria, dentro do possível, de esclarecer um pouco, apesar dos nossos limites, é a sequência, o que vai acontecer dentro daquilo que a gente já conhece. Vamos começar pelo começo, porque, afinal de contas, a gente precisa ter a base para poder seguir com a construção do prédio. O mundo começou como um paraíso. E, Bezrat Hashem, o mundo vai terminar sendo um verdadeiro paraíso aqui embaixo, neste mundo físico. Essa é a história toda. Inclusive, vários sábios explicam que o primeiro ser humano que foi criado ganhou o nome de Adão, que significa basicamente aquele que veio de Adamá, o terráqueo, mas ao mesmo tempo também tem a ver com um outro trecho da Torá. A palavra Adam significa se assemelhar, domé, Edamé Le'elion, o ser humano pode se assemelhar ao divino, e esse primeiro ser humano foi criado depois, em seguida, foi criada Havá, e aí, então, ambos os seres humanos foram colocados nesse paraíso, e nesse paraíso físico que tinha aqui neste mundo físico, eles foram encarregados de uma missão, Leovdá u Leshomrá, eles tinham que trabalhar, eles tinham que cuidar do paraíso. Veja bem, é um pouco difícil entender, o paraíso já era um lugar ótimo, perfeito, não tinha muito, aparentemente, não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que cuidar, afinal de contas, os animais não se atacavam uns aos outros, as árvores davam plenamente frutos, não tinham árvores que não dessem frutos, enfim, a ideia de Gan Eden, a palavra Gan Eden significa jardim do prazer, o jardim do Éden, ou seja, é um lugar onde todos os prazeres físicos estavam à disposição, e, no entanto, Deus disse para Adão e Havá, vocês têm que trabalhar, vocês têm que cuidar, vocês têm uma missão, e essa missão inclui duas atividades, uma que é ativa, fazer, e outra que é passiva, não fazer. Então, tem coisas que vocês têm que fazer e tem coisas que vocês não devem fazer, e essa é a sua missão. Para isso, Deus colocou o ser humano neste mundo. No entanto, a gente sabe que o mundo não é mais um paraíso, pelo menos não visivelmente. E então, a gente encontra a ideia na própria Torá de que esse paraíso material que havia aqui neste mundo físico deixou de ficar aqui nesse mundo físico e se tornou um paraíso celestial, um paraíso espiritual, um local onde existe um prazer espiritual muito grande. Mas é muito importante a gente saber que esse paraíso celestial, ele existe dentro de um certo prazo de validade, ou seja, ele não é eterno. Por quê? Como nós dissemos antes, o mundo começou com o paraíso, e todos os profetas e a própria Torá nos ensina que o mundo vai voltar a ser um paraíso fisicamente, no sentido de que ele vai voltar a ser aqui embaixo como ele era no início. Nós temos uma missão, nesse meio tempo, de aperfeiçoar um mundo que agora não é mais tão perfeito quanto ele estava antes. E aí a gente vai precisar dar uma viajada, eu espero não viajar muito longe, mas pelo menos nós vamos precisar cobrir uma série de conceitos básicos para a gente entender como funciona este mundo físico, como funciona o mundo espiritual, aonde vai haver um ponto de convergência, onde existe já esse ponto de convergência. Então vamos lá. A ideia de um paraíso celestial, de um paraíso para as almas, surgiu depois que o paraíso físico deixou de ser neste mundo físico. O que significa que, depois que Adão e Havá fizeram um erro de percurso, fizeram um pecado, e com isso mudou-se completamente a função, a atividade do ser humano, o ser humano deixou de ter vida eterna, o que significa também
que em algum momento ele vai voltar a ter essa vida eterna, uma vez que nos foi prometido que esse paraíso vai voltar a ser aqui, então novamente a gente vai ter esse privilégio de ter vida eterna. Mas nesse meio tempo, a vida não é eterna. E já que a vida não é eterna, as almas divinas, que são um pedaço de Deus, que se encontram dentro de cada um de nós, em algum momento elas se desprendem desse corpo. E aí, então, elas vão para um paraíso, para o Gan Eden. E no próprio Gan Eden, no próprio paraíso, existem vários níveis, não vamos entrar nisso agora, mas é importante saber que esse é o caminho. E aí, em algum momento, mais adiante na história, essas almas voltarão para este mundo físico, como o Rabino Shammai já disse antes, existe um momento da ressurreição. Nós vamos voltar a esse tema. Eu só queria voltar por um instante para a palavra Adam. Adam, que é o nome do primeiro ser humano, e bem ou mal, até hoje é um dos nomes que se dá a todos os seres humanos. Existem 4 nomes em hebraico, mas esse daqui é um dos, se não o mais importante, um dos nomes que se dá aos seres humanos. Adam, que significa aquele que veio da terra, o terráqueo, também forma as iniciais de todos os tempos da existência deste mundo físico do jeito que a gente conhece. Ou seja, Adam é composto de 3 letras, Aleph, Dalet, Mem. O Aleph de Adam representa Adam, o primeiro ser humano, o início da história da humanidade. Dalet é o Dalet da palavra David. Por quê? Porque consta na própria Torá, e nós encontramos isso já no livro de Bereshit, que a tribo de Yehudá, o filho do nosso patriarca Yaakov, Yehudá, ele, dessa descendência de Yehudá, viria aquele que seria Mashiach, aquele que seria o que vai trazer o Gan Eden de volta para a Terra, o paraíso de volta para o mundo físico. E aí, então, nós temos, então, o meio da história é David. Então, Aleph de Adam, Dalet de David. E Mem representa o final da história da humanidade, como a gente conhece ela hoje em dia, que é Mem de Mashiach, ou seja, com Mashiach a humanidade vai sair desse esquema que a gente está agora e vai passar eventualmente para um esquema onde o paraíso vai voltar a este mundo físico. Isso é o resumo da história, mas existem detalhes e muito importantes. Cada um desses detalhes realmente merece todo um estudo, porque realmente isso faz diferença na vida da gente. Vamos por partes. Esta alma que saiu deste mundo, ela precisa entrar no Gan Eden, no paraíso celestial. Mas para que ela possa entrar nesse paraíso celestial, é possível que esta alma tenha que passar por um processo de purificação. Por quê? Porque o prazer espiritual que se encontra nesse paraíso celestial, ele pode ser apreciado apenas por aqueles que não estão apegados à materialidade, ao materialismo. Então, uma alma que durante a sua vida esteve muito, muito apegada a um materialismo, a materialidade, ela vai ter dificuldade de desfrutar desse prazer no Gan Eden, no paraíso. Então, ela vai ter que passar por um processo onde ela vai conseguir se desapegar desse prazer físico para poder apreciar um prazer espiritual. Esse processo, muitas vezes, é chamado de Geinom, uns chamam de inferno, outros chamam de purgatório. O nome não faz diferença, porque é muito diferente do conceito não judaico, e a ideia aqui é de um processo de purificação. Se esse processo de purificação não for o suficiente, a alma vai ter que passar por Gilgulim, por reencarnações, que já é uma outra história, todo um outro conceito, e realmente merece toda uma palestra só sobre isso. Não vamos entrar nisso agora. O que eu digo é que apenas são processos, são apenas pequenas etapas necessárias para que a alma possa desfrutar do paraíso celestial, onde as almas se encontram, por um tempo, porque esse paraíso celestial vai existir por um tempo. E aí a Torá nos diz que a diferença, o divisor das águas entre a vida como a gente conhece hoje e a época de Mashiach, obviamente, é a vinda de Mashiach. E sobre a vinda de Mashiach está escrito, entre outras coisas, nos profetas, e era muito importante que a gente pudesse estudar com todos os livros dos profetas e todos os trechos da Torá que explicam, porque senão fica um blá, 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 e é uma pena, era importante que as pessoas tivessem a oportunidade de ver isso
dentro dos próprios livros, como que a Torá nos fala isso claramente. Mas, enfim, vamos colocar aquilo que é possível colocar dentro do nosso tempo. Existe um trecho do Navi, do profeta, que diz sobre a época da vinda de Mashiach, que Ani beita achishena. Deus nos diz, através do profeta, eu, no seu tempo, vou apressá-la. Ou seja, a vinda de Mashiach pode ser apressada ou pode ser no seu tempo. Outros, acredito que muitos dos ouvintes conhecem também aquelas famosas profecias que dizem que Mashiach vai vir montado num burro. E uns dizem que é o burro branco. Eu não tenho a mínima ideia se ele é branco ou não é branco. Eu, sinceramente, não sei se vai fazer muita diferença. Mas tudo bem. A ideia é que Mashiach tem que vir montado num burro. Por outro lado, no livro de Daniel, se não me engano, um dos profetas também diz, não, Mashiach vai vir numa nuvem. Enfim, existem uma série de profecias que parecem se contradizer. Por um lado, os profetas dizem que na época de Mashiach, Vegar Zeev im Keves, o lobo vai viver junto com o carneiro e um não vai atacar o outro, então vai ser uma coisa totalmente sobrenatural. Por outro lado, nós encontramos no Talmud, como o Rabino Shammai também já falou, em Ben Mot Mashiach, a única diferença que vai haver entre a época de Mashiach e hoje é que finalmente a gente vai estar livre, não vamos estar sob o jugo de outros povos e outras nações. Enfim, como funciona isso? Então aqui vem as etapas da época de Mashiach. Então, em primeiro lugar, como nós já encontramos nos vários livros, Mashiach, e o Rabino Shammai acabou de explicar, Mashiach é um ser humano de carne e osso, que vem fazer um processo de reeducação de toda a humanidade, e principalmente do povo judeu. Nesse processo de reeducação, ele, pessoa física, consegue convencer, consegue fazer com que a gente entenda a importância do cumprimento de Torá e Mitzvot, do estudo de Torá, e de transformar este mundo numa moradia para Deus. Muito bem. Essa primeira etapa da vinda de Mashiach é chamada de uma etapa natural. Ele tem que construir o Beit HaMikdash, ele tem que lutar contra Amalek, ele tem que espalhar a Torá e difundir o cumprimento das mitzvot, enfim, até que todos os povos e todos os judeus reconheçam a verdade, a existência de Deus, que Deus é único. Isso é muito importante, isso é uma coisa que ele vai realizar fisicamente. E aí, então, as pessoas naturalmente vão querer se aproximar, vão querer cumprir Torá Mitzvot. Isso a gente chama de a etapa do Mashiach montado sobre o burro. Em hebraico, burro é chamado de Hamor, e Hamor escreve-se em hebraico Het Mem Reish, muitas vezes com o Vav ou sem o Vav, e Het Mem Reish também formam as letras da palavra Homer, matéria. Hamor e Homer, aqui no caso, significa que, quando se diz que Mashiach vai vir montado sobre um burro, significa que ele vai vir dominando a matéria física. Ele não vai ser dominado pela matéria física, ele vai nos ensinar como trabalhar, como fazer do físico algo espiritual, através de Torá, através de mitzvot, e a ideia é de que essa primeira etapa, o primeiro período, a primeira fase da vinda de Mashiach é uma fase natural, ou pelo menos eminentemente natural, a maior parte dela seria natural, como o Rabino Shammai falou, podem haver certas alterações da natureza, mas, de modo geral, a gente diz que essa etapa natural é aquela que é devagar, que é lenta, como aquele cara que está montado em cima do burro, sim, também faz parte dessa ideia. E nessa etapa, a gente vai aplicar as palavras do Rambam, do Maimônides, onde ele diz que esse exemplo do lobo convivendo junto com o carneiro é apenas uma metáfora, significa que os inimigos do povo judeu vão conviver em paz com o povo judeu, e assim por diante. Então, é uma etapa natural, eminentemente natural. Isso tudo vai acontecer, e de acordo com o Zohar, esse período pode levar 40 anos, alguma coisa relacionada com o número 40, mas a ideia é de que é um período, e é um período natural. Nesse período natural, nós vamos ter o Beit HaMikdash, nós vamos ter a realização de todas as mitzvot da Torá, porque, afinal de contas, o objetivo maior do Mashiach é fazer com que todo mundo possa finalmente cumprir Torá Mitzvot sem nenhuma dificuldade, com todas as possibilidades possíveis, e por isso que é importante também que haja o Beit HaMikdash, porque muitas mitzvot hoje não podem ser feitas porque não há mais o Beit HaMikdash. Muito bem, essa é a primeira etapa da vinda do Mashiach. Essa primeira etapa, as almas, vamos dizer assim, no paraíso, ainda se encontram ali no paraíso. A segunda etapa é marcada por um outro
princípio da fé judaica, que é Tchiat HaMeitim, que a gente menciona, inclusive, na nossa Tefilá, na Amidá, 3 vezes ao dia, que é a ideia de que vai haver um momento de ressurreição dos mortos, um momento em que todos os mortos voltam à vida. O que significa, na prática, que o Gan Eden celestial, o paraíso celestial, vai deixar de existir. Por que ele vai deixar de existir? Porque as almas não vão estar mais no Gan Eden. Todas as almas do paraíso vão descer para cá, porque elas vão ressuscitar. E todo esse processo de ressuscitação é descrito no Zohar e em outros livros, de forma mais detalhada, uma espécie de clonagem dos corpos espiritual, enfim, mas que Deus vai realizar, e dessa forma as almas descem para cá. Agora nós estamos entrando numa segunda etapa, a etapa sobrenatural da vinda de Mashiach. Essa segunda etapa da vinda de Mashiach é chamada de Mashiach vai vir montado nas nuvens, o que obviamente também é uma metáfora, mas significa que ele está acima do natural. Ou seja, essa segunda etapa de Mashiach é uma etapa que envolve a ressurreição dos mortos, que envolve uma série de milagres que estão mencionados em vários lugares, abundância no sentido material, físico e etc. Mas o principal é que vai haver uma abundância do conhecimento de Hashem. Uma vez que não vai haver mais nenhum empecilho físico, nenhum problema físico, inclusive se fala, consta nos profetas, consta em Ezequiel, enfim, que haverá uma cura para todas as doenças, e essa cura vai vir justamente do próprio Beit HaMikdash. Uma das figuras, uma das imagens que a gente tem da cura vindo ao mundo é de que vai surgir um rio, um fio de água, vamos dizer assim, que surge do Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado do Beit HaMikdash. Esse fio de água se espalha, e essa água vai cair em todos os oceanos do mundo, e todas as águas do mundo vão receber a energia espiritual das águas que vêm do lugar mais sagrado do Beit HaMikdash, do Kodesh HaKodashim, e essas águas vão curar todas as pessoas, seja diretamente através do contato com a água, ou seja através dos animais, os peixes, enfim, aqueles que se alimentam dessa água, enfim, toda a humanidade vai ser afetada por essa água, e aí vai haver a cura. Essa é uma das formas como o Navi explica que vai haver a cura em toda a humanidade. Ou seja, todos os problemas físicos vão deixar de existir, para que a gente possa se dedicar integralmente ao conhecimento de Hashem, aquilo que até agora a gente não teve oportunidade de conhecer. Por quê? Porque na época da vinda de Mashiach vai haver uma revelação divina, principalmente nessa segunda etapa da vinda de Mashiach, vai haver uma revelação divina muito além dos limites daquilo que a gente podia captar até então. Então, vai haver uma primeira etapa, que é uma etapa física. Essa etapa inclui, entre outras coisas, a vinda de Eliyahu Navi. Existe uma grande discussão sobre isso, mas, enfim, existe essa ideia de que Eliyahu Navi ele vem. Uma das funções de Eliyahu Navi, a gente fala muito sobre Eliyahu Navi vindo para anunciar a vinda de Mashiach. Isso aqui consta também nos profetas. Eliyahu Navi, entre outras coisas, ele tem a função de recriar o Sanhedrin, o Supremo Tribunal Judaico, que isso também é um tema que merece ser estendido com maiores detalhes, mas no momento é isso que eu posso dizer. Entre outras coisas, Eliyahu Navi vem anunciar a vinda de Mashiach e também reconstituir esse Supremo Tribunal, uma vez que ele também é um membro físico que não faleceu. Vejam bem, Eliyahu Navi é visto por muitos de nós como um personagem muito querido, porque ele está no Seder de Pesach, ele está no Brit Milá, mas Eliyahu Navi realmente era um profeta muito radical, que realmente cobrava das pessoas de forma contundente para que elas cumprissem Torah e Mitzvot, e Eliyahu Navi é um depositório da tradição desde Moshe Rabbeinu. Então ele vai ser aquele que vai reconstituir esse tribunal, esse grupo de sábios que vai novamente nos orientar de forma plena e completa dentro de toda a Torá. E o principal é que a vinda de Mashiach vai haver uma revelação, não apenas total de Hashem, de uma forma que a gente não pode nem imaginar, mas principalmente, como o Rabino Shammai também já mencionou, uma revelação total da Torá, de todos os segredos profundos da Torá, e uma parte desses segredos se encontra na Hassidut. Por isso que é muito importante a gente estudar Hassidut, para a gente poder se preparar adequadamente para a época de Mashiach, para entender os conceitos espirituais, para entender como que o material ajuda a gente a trabalhar o espiritual, como é importante que os dois estejam em conjunto, porque o objetivo final é transformar este mundo num grande Gan Eden, num grande paraíso, seja fisicamente, seja espiritualmente.